Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Sidney, eu sou psicólogo e hoje eu quero um bate-papo com vocês sobre aquele momento onde você está tenso, onde começa a aumentar a sua ansiedade e aí às vezes dá aquela dor de cabeça. Ou senão você começa a ficar com os ombros totalmente tensos. Pior ainda, se você tem uma prova, você tem alguma atividade que é muito importante ou que você considera muito importante, e aí às vezes dá até aquela dor de barriga danada. Cada uma dessas situações que eu acabei de falar para vocês é um exemplo de quando o corpo acaba processando uma informação que o nosso lado emocional não está conseguindo. E o nome disso é somatização. Então, somatizar, soma é corpo, ou seja, trazer para o corpo a questão emocional que a gente não está sabendo resolver naquele momento. Somatizar de forma geral, durante a vida, todos nós, independente de termos ou não qualquer tipo de transtorno, fazemos. Em algum momento a gente faz a somatização. Um exemplo disso é você passar um dia bastante preocupado com questões do trabalho, com questões relacionadas à tua atividade profissional, e no final do dia você sentir essa região aqui bastante tensa, como se você tivesse feito muita atividade física, exercitado muito essa musculatura. E na verdade você não fez. Mas a tensão emocional, ela é transmitida para o nosso organismo. E aí a gente sente isso fisicamente, ou seja, houve ali uma somatização. E lendo sobre esse processo, eu descobri algumas coisas muito importantes, inclusive em termos de estudo científico. Mais de 50% das pessoas que procuram pronto atendimento, ou seja, vão até um serviço de saúde, tem algum tipo de somatização. E o estudo ainda mostrou que desses 50%, quase 40% desses 50% tem algum tipo de transtorno, e o mais comum deles é a ansiedade e a depressão. Então é mais um alerta aí, né, entender esse processo para que seja tratado a causa e não a situação que está aparecendo no momento. Então quando a gente tem, né, um processo emocional muito tenso, principalmente ansiedade, tá? Onde você acaba acumulando várias questões, o ansioso ele sabe que ele já tem alguns componentes que fazem ele ter sensações físicas, né? O que é famoso já é o coração ficar acelerado, a respiração ficar muito ofegante. Então esses já são processos ali, mas que eles não são somatizações, eles são uma reação à ansiedade. Agora, a pessoa desenvolver, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, é um exemplo onde a gente já pode olhar que existe uma doença somática. A pessoa acabou desenvolvendo algo que virou uma doença, mas por somatizar. O ansioso, de forma geral, acaba tendo muitos problemas gastrointestinais. O estômago não processa o alimento de forma correta, a pessoa pode ter refluxo, gases, enfim, não fica legal. E isso geralmente está atrelado de início a esse processo de somatização. A pessoa acaba fazendo com que aquilo que emocionalmente ela não consegue pôr para fora se manifeste no corpo para que a gente dê a atenção a ele. Então, esses processos, eles acontecem, digamos assim, várias vezes durante a nossa vida. O problema só vai acontecer se, além de somatizar uma vez ou outra nessas situações, a pessoa também desenvolva uma doença somática. Por quê? Porque quando existe a somatização, esse primeiro processo, essa fase inicial, não existe uma causa física para a somatização. Se você olhar, né, no teu momento de tensão lá no trabalho, que você chegou em casa e estava todo empelotado essa região aqui, todo tenso,
Não existe uma causa física para isso. Você não fez um exercício, você não carregou peso, você não usou a musculatura. Então, fisicamente, não tem uma justificativa. Essa questão foi emocional, você apenas sentiu aquela tensão e o corpo foi meio que um tradutor, né, naquela hora. Mas a doença somática é um caso já mais grave. Por quê? Porque se for fazer um exame clínico, a pessoa vai sim constatar que existe ali um problema. Então, é muito importante a gente identificar cada uma das etapas desses processos para que a gente possa, ao buscar tratamento, buscar o tratamento para a causa correta. É a história de a pessoa ir para o pronto atendimento, porque vários já me relataram isso, achar que está tendo um infarto e descobrir lá que a pessoa tem síndrome do pânico. Só que ela descobre quando o profissional da área da saúde segue os protocolos corretos e tudo isso. Porque no Brasil, infelizmente, a ansiedade, todos os aspectos da ansiedade, ansiedade generalizada, síndrome do pânico, estresse pós-traumático ou alguns tipos de fobia, elas são subdiagnosticadas. A gente já ouviu bastante esses termos agora por causa da pandemia. O que é essa subnotificação? Ela não se identifica qual é a verdadeira causa e pode se tratar, às vezes, por uma outra questão. A pessoa, de repente, vai com esses sintomas de coração acelerado, sudorese, dificuldade de alimentação e, às vezes, vai se dar para a pessoa algo para tratar do estresse, quando, na verdade, precisa se tratar a ansiedade. Então, existe um protocolo. Quando a gente fala de ansiedade, assim como qualquer outra doença de aspecto emocional, é importante que quem faça o diagnóstico seja um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, porque ele vai seguir protocolos, tem critérios científicos para dizer se a pessoa tem ou não e qual é o estágio que aquela pessoa está, para daí se fazer a indicação de qual é o melhor tratamento. Não dá para se basear meramente no Dr. Google para fazer o diagnóstico. Então, se você agora está ouvindo esse vídeo e já pensou em situações onde, poxa, estou somatizando, calma, tá? Respira, porque o processo não é achismo. A gente precisa identificar uma série de circunstâncias. E como eu disse antes, no nosso dia a dia, durante a nossa vida, em alguns momentos a gente vai acabar somatizando, o que é esperado, não tem problema nenhum. O problema se dá quando a pessoa, ao invés de apenas estar somatizando, acaba criando uma doença somática, pela intensidade daquele sintoma aparecer e ficar muito tempo sem fazer o tratamento adequado. Então é importante sempre a gente esclarecer isso. Somatização, ela pode acontecer. O problema é se a pessoa está somatizando várias e várias vezes. É aquela história de deu dor de barriga uma vez, pode dar até diarreia, ok. Agora, se toda vez que a pessoa começar a lidar com a ansiedade de ter que ir para o trânsito que ela não gosta, ter que lidar com o chefe que ela tem algum problema, o relacionamento em casa não está legal, e ela desenvolver a somatização, ou seja, ter uma dor de barriga para mostrar que ela não está legal, nós vamos ter problemas a longo prazo, porque isso vai fazer com que o teu organismo acabe ficando desequilibrado. Então é muito importante entender o que acontece. Talvez não seja o seu caso a somatização, que bom, mas para algumas pessoas, às vezes isso acaba acontecendo. E eu vou dizer que isso, a somatização é muitas vezes um reconforto até da nossa infância. Lá, quando a gente é criancinha ainda, e de repente a gente ficou a primeira vez com uma febre, ficou doentinho, com uma gripe, e a mãe chegou pertinho da gente e disse assim, hoje você não vai para a escola. E aí aquela mãe, ela ficou várias vezes indo ver você lá, criancinha ainda, né? E pedindo, você quer mais alguma coisa? Filho, você está bem? Não é uma sensação reconfortante isso?
Então a gente tem que entender que são maneiras diferentes que as pessoas têm de lidar, mas que tudo é possível a gente levar de novo para um caminho melhor. Se você somatiza em alguns aspectos, ok. A psicoterapia vai te ajudar a entender o porquê que existe essa somatização e trabalhar os aspectos para que você não precise mais trazer para o corpo aquilo que emocionalmente você não está sabendo lidar. Na ansiedade, a maioria das queixas, elas estão atreladas a sintomas físicos. A pessoa ter, essa semana até uma pessoa de grupo de internet me procurou, relatando que a pressão arterial dela estava muito alta e ela ficou acompanhando com, né, o aparelhinho ali durante algumas horas e a pressão não baixava. Eu falei, lógico, né? A pessoa ficou tão preocupada com aquele fato, com aquela situação ali, que era a pressão estar alta, que ela não deu tempo de relaxar para poder a pressão voltar ao normal. Então, às vezes, a gente acaba fazendo coisas realmente que precisam ser melhor orientadas, principalmente melhor entendidas. A ansiedade, se fosse melhor entendida, não estaria virando a epidemia, junto com a pandemia que nós estamos vivendo. A ansiedade e a depressão aumentaram no Brasil significativamente. Então a gente está vendo que as pessoas estão hoje cada vez mais levando uma vida muito no limiar, sem dar tempo para uma diversão, para um momento de lazer, para um momento de talvez fazer uma meditação ou praticar alguma atividade física. Então, cada um desses itens é muito importante. A gente tem que ter equilíbrio. O grande segredo para a gente ter saúde é viver de forma equilibrada. Viver de forma equilibrada é ter tempo suficiente para cada uma das coisas que são importantes na nossa vida. Tempo suficiente para trabalho, tempo suficiente para lazer, para cuidar da família, para namorar, para se relacionar, enfim. Isso tudo é muito importante. Para cuidar do nosso corpo físico, mais importante ainda. Então vamos dar atenção quando o corpo ele começa a demonstrar que algo está errado, é como se fosse um alarme que estivesse disparando, gente. Esse alarme significa o quê? Vamos dar a atenção porque algo não está funcionando legal. E se é emocionalmente, devido à pandemia, devido à tensão por não saber como é que vai ficar a sua situação no trabalho, ou porque você está preocupado com os filhos, não importa, dê a atenção a isso. Se você der a atenção e aos poucos começar a resolver, o alarme vai desligar sozinho. Ele não vai mais ter necessidade de ficar o tempo inteiro mostrando no teu corpo que pare, preste atenção. Quando você fica com muita dor de cabeça, talvez seja um sinal de que tem muita coisa se passando por aqui e você precisa filtrar o que é realmente importante, aquilo que é necessário ser feito e aquilo que está só ocupando espaço, então você precisa deixar isso de lado. Então, gente, importante falar de novo. Esse processo que eu hoje expliquei aqui sobre somatizar é algo que a gente vai passar durante a vida. A gente só não pode ficar repetindo várias e várias vezes a mesma situação com o risco de causar problemas sérios para a nossa saúde. Se você conhece alguém que passa por essas situações, marca aqui no vídeo. Se você tem sugestões de temas para o nosso próximo vídeo, por favor, manda para nós aqui. Vai ser ótimo conversar com vocês dentro das necessidades que vocês tiverem. E no mais, se curtiu o nosso vídeo, curte aí e até a próxima.